nosso Deus, Pai, te peço que nos abençoe, Senhor, que tudo possa estar bem, Senhor, que esse vírus saia, Senhor, por favor, Senhor, que todo mundo possa estar bem desse culto, Senhor, que a gente possa se reunir de novo, Senhor, e cure todos os doentes, Senhor, também, Senhor. Por favor, Senhor, é isso que eu oro, em nome de Jesus, amém. Esse criticar qual a vontade que se pretende levar, se somos criaturas feitas por um só Criador, feitos de virtude, seremos filhos do Senhor. Não haverá nos céus, vamos nos Cristo entrar, mudando nossas vidas e fazer Cristo tornar. O meu peso vem tirar, o me ajude a carregar, e não louco ao mundo, me deixa envolvido. Meu passado já limpou, já mudou, dando a todos nós futuro garantido. Aprenda a conhecer como é Jesus e vai se surpreender como é linda a cruz que hoje simboliza o maior presente de amor. Inteligência nossa é fazer o que mandou. O meu peso vem tirar, o me ajude a carregar, e não ao mundo me deixa envolvido. Meu passado já limpou, já mudou, dando a todos nós futuro garantido. Se não formos como crianças, esquecendo mágoas e deixarmos nosso Deus nos dominar, fora nós vamos brilhar. O meu peso vem tirar, ajude a carregar, que dá louco ao mundo, me deixa envolvido. Meu passado já limpou, meu presente já mudou, dando a todos nós futuro garantido. O meu peso vem tirar, o me ajude a carregar, me dá louco ao mundo, me deixa envolvido. Meu passado já limpou, meu presente já mudou, dando a todos nós futuro garantido. Dando a todos nós futuro garantido.
queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do nosso Deus. E eu gostaria de ler o texto que se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39 até o verso de número 45. Lucas 1, de 39 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor neste texto. Naqueles dias, dispondo-se, Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por tuas bênçãos na nossa vida, te agradecemos pela maneira com a qual nos preserva, concedendo tranquilidade apesar destes dias de isolamento. Sabemos, Senhor, das dificuldades, dos temores. Sabemos também, ó Deus, da tua soberania, do teu poder, da tua graça. E nós rogamos a ti, Senhor, que nos fortaleça, que nos encoraje e que também por meio da tua palavra, Senhor, possamos encorajar aqueles que estão temerosos diante de tudo que tem acontecido. E neste dia, Senhor, nós queremos mais uma vez glorificar, exaltar o teu nome e lembrar das tuas palavras no Evangelho, e lembrar das Santas Escrituras, e lembrar de tantos conceitos importantes sobre Deus e sobre o Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, aplica, Senhor, em nós a tua palavra, para que possamos viver conforme a tua vontade, glorificar o teu nome, e que possamos também levar o teu Evangelho àqueles que não te conhecem. É assim que oramos e agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse trecho do Evangelho de Lucas nos vai informar sobre o encontro de Maria e Isabel. E é interessante olhar para esse texto e lembrar de algumas verdades que são reveladas aqui. O texto vai dizer aqui no verso 39 que Maria se dispôs e apressadamente foi a esta região, buscando a casa então de Isabel. É interessante, irmãos, lembrar deste texto, porque ele fala de algo muito maravilhoso, e ele fala de uma missão que é tão maravilhosa, que nós lembramos nesse dia. Mas eu gostaria que pudéssemos olhar para esse Dia das Mães de uma maneira diferente. Olhar para o que está acontecendo neste trecho da palavra, para encontrar o grande e maior significado da vida para nós. Encontrar as palavras do Salvador, encontrar também o próprio Salvador nestas palavras. Então eu trago aqui para a nossa reflexão, edificação e crescimento esta palavra devocional neste dia tão especial para nós. Dia onde nós conversamos com as nossas mães, esposas, presenteamos, agradecemos, escrevemos textos e tantas outras coisas. Mas nesse dia nós lembramos também que a graça do Senhor, a salvação do Senhor nos foi revelada. E este algo tão grandioso chamado maternidade foi utilizado por Deus também para trazer ao mundo o Salvador de todo aquele que crê. E o nome deste Salvador é Jesus Cristo. Por isso
eu gostaria de falar sobre a alegria proposta pelo Salvador. A alegria proposta pelo Salvador, ou a alegria do encontro com o Salvador. E nós precisamos sempre lembrar deste foco de salvação, deste foco no Senhor, deste foco da palavra de Deus na história da salvação. E é assim que eu quero começar e levar você também a olhar para esse texto desta maneira. Porque o texto vai falar de dois personagens importantes, principalmente Maria, mas também Isabel, sua prima. Maria, mãe do Salvador, Isabel, a mãe de João Batista, aquele que abriria o caminho para Jesus. Portanto, temos um momento notável, um momento de extrema importância para nós, um momento de extrema importância na história da salvação. Então, neste encontro de alegria com o Salvador, nós vamos ver aqui 3 verdades sobre a vida de Maria, sobre o que acontece nesse encontro, 3 verdades maravilhosas que nós podemos encontrar nesse texto e aplicar também nesse dia que nós chamamos de Dia das Mães. É importante, então, irmãos, que tenhamos estas primeiras informações para que a gente mantenha o nosso foco não nos personagens, embora sejam importantes e notáveis, e notável o encontro, mas que prestemos atenção no foco do texto, no foco da história de salvação, na história do grande Senhor que enviou a Jesus Cristo para nos salvar. Então, se eu fizesse uma pergunta para as mães que estão me ouvindo agora, ou que porventura vão ouvir esta mensagem, a pergunta seria a seguinte: qual a maior bênção da maternidade? Para você, qual a maior bênção da maternidade? Seria talvez a falta de sono nesse período, após o nascimento da sua criança, esse período onde você tenta dormir e não consegue, ou quando você consegue dormir, logo você precisa acordar para acolher o seu filho? Seria este momento, seria este período glorioso por causa disso? Seria esse o melhor momento da maternidade? Seria essa a maior alegria da maternidade? Eu acredito que não. Ou poderia ser a amamentação, afinal a amamentação é tão importante, e aquelas que não têm nenhum problema e conseguem fazer com o seu filho, sentem obviamente prazer apesar de algumas dificuldades, mas seria esse o momento mais glorioso? Seria esse o momento mais importante, o momento mais alegre? Seria essa a sua resposta? Eu acredito que não. Mas eu acho que vocês concordam comigo que um grande momento é com certeza o momento do nascimento do filho, o momento onde está acontecendo o parto e então chega aquela criança e logo você pode estar com a sua criança no colo. Mas seria o momento do parto ou o próprio parto a razão de toda a alegria? Seria esse o principal, né? Seria essa a resposta da pergunta? Né? A maior bênção da maternidade seria o parto, seria todo este momento e tudo que envolve este momento, seria esta a maior alegria? Embora esta seja uma grande alegria, embora seja um momento marcante, mas eu acredito que essa também não é a sua resposta. Mas eu acho que você vai concordar comigo mais uma vez. Eu acredito que a sua resposta seja semelhante à que eu vou mostrar aqui para você agora. A grande alegria da maternidade, o grande momento da maternidade, a grande razão da alegria é o filho que nasce, o filho que está por nascer, ou o filho que nasceu e que agora você está cuidando. A grande bênção da maternidade é o filho. A grande bênção da maternidade é o filho. Eu acredito que você concorde comigo com essa ideia que eu trago aqui para você. Mas veja, irmãos, vamos olhar agora para o Evangelho. Qual seria a grande bênção do Evangelho? O que, afinal, o Evangelho proporciona para nós, para os eleitos, para aqueles que creem ou para aqueles que virão a crer? Qual a maior bênção do Evangelho? Há quem busque o Evangelho por diversos motivos, e você deve concordar comigo nisso também. Uns são motivados, por exemplo,
pelas bênçãos materiais. Se aproximam de Cristo, da palavra ou da igreja, buscando bênçãos materiais. Bênçãos que são prometidas também por alguns pregadores, muitas das vezes inconsequentes. Uma outra razão também para se aproximar de Cristo, para se aproximar da igreja, pode ser a socialização. Nós encontramos muitos amigos, muitas pessoas que passam a fazer parte da nossa vida, que nós auxiliamos, e pessoas que nos auxiliam, que passam a ser importantes para nós. E muitas pessoas começam então a ver a igreja, ou compreender a igreja como uma espécie de clube, onde você encontra aquelas pessoas que você gosta, pessoas que pensam como você, e assim por diante. É verdade que há os seus benefícios nisso, e é exatamente isso que nós temos sentido agora. A falta de não poder estar com os nossos irmãos em comunhão e tudo mais. Mas seria essa a grande bênção do Evangelho? Seria essa a grande bênção que o Evangelho proporciona para nós? Nós precisamos lembrar também que há pastores, ministros, líderes que têm pregado e enfatizado tantas coisas secundárias que acabam por deixar de lado o que seria, na verdade, a grande bênção do Evangelho, que deixam em segundo plano a grande bênção do Evangelho. Enfim, eu gostaria de dizer para você que a grande bênção do Evangelho é o Filho. Assim como na maternidade, envolto a muitas circunstâncias de alegria, coisas marcantes, a grande alegria é o Filho que nasce. A grande alegria proposta pelo Evangelho é o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e a vida, como ele fala no Evangelho de João. Esta é a grande bênção, esta é a grande alegria do Evangelho. É por isso que o Evangelho nos muda, nos molda, nos transforma, por causa da vinda do Filho. O Filho inaugura, é a chegada do reino de Deus. O reino de Deus é chegado. E então ele prega para que as pessoas se arrependam e se voltem para Ele e se voltem para Deus. A grande bênção do Evangelho é Jesus Cristo. Por esta razão, irmãos, esse trecho do Evangelho revela 3 verdades sobre este encontro de Maria e de Isabel. Mais especificamente, essas verdades estão nas palavras de Isabel, respondendo à saudação de Maria. E nós vemos no texto que essa saudação, esta resposta à saudação de Maria, é uma resposta cheia, possuída do Espírito Santo de Deus. E nos trazem então 3 verdades. E a primeira verdade, irmãos, está no verso 42, onde diz que Maria é bem-aventurada. A primeira verdade neste encontro é direcionada principalmente a Maria, dizendo que ela é bem-aventurada. Olha o verso 42. E exclamou em alta voz, veja, ela estava cheia do Espírito Santo, possuída do Espírito Santo, e em alta voz ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. Certamente, irmãos, que Isabel está fazendo aqui, certamente que o que Isabel está falando, está fazendo, não é uma forma de exaltação a Maria. Não é uma maneira de exaltar Maria acima de outras mulheres, de colocá-la acima de outras mulheres. Perceba o sentido de suas palavras. Maria é tida aqui como bendita entre as mulheres. Maria é uma mulher bendita entre as mulheres. Isso não significa ser acima delas, não acima de outras mulheres e muito menos acima de qualquer pessoa. Nada disso está centralizado, está sendo focado aqui por Isabel. O verso 45 nos ajuda a compreender o significado da bem-aventurança de Maria. O verso 45 vai dizer assim: Bem-aventurada a que creu,
porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. A bem-aventurança de Maria está ligada à sua fé, à sua confiança no Senhor, nas palavras do Senhor. Ela é bem-aventurada não meramente por ser a mãe do Salvador, como o texto relata, mas ela é bem-aventurada por confiar no Senhor. Lembre-se que ela recebeu uma palavra do anjo, dizendo a ela que viria o Salvador, viria Jesus Cristo por meio dela, e falou coisas gloriosas a ela, e ela estava procurando compreender estas coisas grandiosas que ela estava passando. E nesse encontro com Isabel, cheia do Espírito Santo, ela pôde ouvir: bem-aventurada. Esta é a primeira verdade do texto. Nas palavras de Isabel, testificamos que Maria creu nas palavras do Senhor. Ela é bem-aventurada pela confiança na palavra de Deus. Irmãos, aqueles que colocam Maria como personagem principal do texto caem num erro, caem em desgraça, porque distorcem o texto e distorcem todo o sentido e colocam Maria como protagonista, quando o texto todo mostra e a Bíblia toda mostra que o grande protagonista da história da salvação é o Senhor nosso Deus. E o grande ápice da revelação é a vinda do Filho de Deus. É quando esta palavra que Maria confiou, é quando esta palavra que muitos confiaram, que muitos creram e passaram a andar com esta crença, é quando esta palavra começa a fazer sentido, e então o ápice da revelação, o mistério que ainda não tinha sido revelado, aparece, é evidenciado, é mostrado. A palavra encarnada, Jesus Cristo. Focalizar em Maria não faz sentido algum. É Deus o grande protagonista da história. Não é Maria ou qualquer outro homem. E o autor da história, o autor da vida, revela na pessoa do Filho, aquele que é a imagem do Deus invisível, a palavra encarnada. Bendita Maria entre as mulheres, porque ouviu e creu nas palavras do Senhor. Foi essa confiança na palavra de Deus que deu a ela disposição para enfrentar um longo e difícil caminho, para então chegar à casa de Isabel e ouvir estas palavras que com certeza serviram de lição, de encorajamento e de uma melhor compreensão sobre a vontade de Deus, que era a revelação do Salvador. Estavam ali Maria, Isabel, João Batista e o próprio Senhor Jesus. Jesus ainda no ventre, ainda no início da gestação. João Batista, Isabel está por volta dos 6 meses. E o texto vai dizer que quando Maria faz a saudação a Isabel, João Batista se estremece. João Batista começa a se mexer, começa a pular dentro do ventre, revelando a alegria deste encontro com o Salvador. Isabel está falando para Maria de coisas muito maiores do que ela esperava ouvir. Por vezes nós nos aproximamos do Senhor, esperando ouvir certas coisas, certas lições, mas a verdade, irmãos, é que quando nós nos aproximamos do Salvador, quando Ele vem ao nosso encontro e revela as suas palavras, nós passamos a ouvir das maravilhas de Deus. Irmãos, o Evangelho não é meramente sobre o homem, sobre a necessidade do homem de salvação,
sobre a sua queda. A mensagem do Evangelho é, antes de todas as coisas, focalizada em Deus e em Cristo, o seu Filho. Mas há ainda uma segunda verdade, irmãos, sobre Maria, aqui nesse texto, revelada nesse encontro, que nós precisamos compreender, ouvir e transmitir também. A primeira é que Maria é bem-aventurada. A segunda, irmãos, é que Maria carrega um fruto bendito dentro do seu ventre. Temos aqui a alegria pelo fruto bendito que é Jesus Cristo. A primeira lição, a primeira notícia, a primeira verdade é que Maria é bem-aventurada. A segunda verdade é que Jesus é o fruto da alegria, mesmo estando ainda no ventre. Com tristeza, eu lembro que nos nossos tempos, uma criança no ventre não é valorizada. Mas o Salvador ainda no ventre, juntamente com sua mãe, nesse encontro com Isabel, Maria saudava Isabel e a criança estremeceu no ventre. É verdade, irmãos, que a criança se movimentar na gestação é algo extremamente comum. E aqueles que têm filhos, que têm um filho ou mais, sabem como esta experiência é gloriosa, como é bom perceber o seu filho ainda no ventre se mexendo, como é bom ouvir os batimentos, como é bom passar por este período todo de gestação, quando a sua esposa está ali passando por vários médicos ali e cuidando, e a gente vai percebendo todo o desenvolvimento, quanto que o filho está crescendo, quanto está pesando. Tudo isso é muito maravilhoso e é muito comum experimentar dessas coisas. É muito comum a criança se mexer na gestação, principalmente por volta dos 6 meses, onde isso está mais forte, mais evidente. A gente pode até ver muito claramente a criança se mexendo, e às vezes se mexendo muito. Mas o texto nos revela algo maior. A criança estremece pela alegria do Salvador. Isso é revelado a Isabel por meio do Espírito Santo de Deus. Ela está cheia do Espírito Santo de Deus e é por isso que ela interpreta dessa forma. E ela só poderia interpretar desta maneira e revelar isto a Maria se realmente falasse pelo Espírito Santo de Deus, porque ninguém pode testemunhar deste Senhor Jesus Cristo senão pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode testemunhar de Jesus Cristo senão pelo Espírito Santo de Deus. Qualquer pessoa que creu e que testemunha de Jesus o faz porque o Espírito Santo regenerou o coração, e esta pessoa então passa a falar de Cristo. Uma ressalva que eu quero fazer aqui, na verdade não uma ressalva, mas eu quero notar aqui algo muito importante. Nos nossos dias, muito se fala sobre o Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas nas Escrituras, o Espírito Santo, na chamada economia da Trindade, sempre vai apontar para Jesus. Sempre vai revelar a Jesus. Sempre vai exaltar a Jesus Cristo. Mas infelizmente nos nossos tempos muitas pessoas falam do Espírito Santo de uma maneira mística, de uma maneira estranha, totalmente diferente do que a palavra de Deus apresenta. Alguns começam a se mover de maneira estranha, se debatem, caem no chão, e tantos outros absurdos, e falam que fazem essas coisas movidos, cheios do Espírito Santo. Mas a vida cheia do Espírito Santo revela o Senhor Jesus Cristo. Revela a semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Revela o fruto do Espírito na sua vida. Ser cheio do Espírito não é rodopiar. Ser cheio do Espírito não é fazer
uma baderna no culto, ser cheio do Espírito, vai te levar a exaltar a Jesus Cristo, ainda que Ele esteja no ventre, como é o caso aqui. Irmãos, isso é maravilhoso. O autor da vida concede grande alegria por meio deste fruto. Olha que interessante, irmãos, como a saudação de Isabel enfatiza mais o fruto do ventre de Maria do que a própria Maria. Mais uma vez, eu preciso dizer para você que isso é extremamente significativo para nós, principalmente dentro do contexto, dentro da história da salvação. O autor da vida, então, concede grande alegria por meio deste fruto de glória que é o Senhor Jesus Cristo. Nele, somente em Jesus, a grande, verdadeira, profunda alegria. Isabel, João Batista e Maria estavam experimentando, estavam exultando nesta alegria. E o motivo desta alegria era somente um: Jesus Cristo. J.C. Riley, ele compartilhou uma palavra interessante, o reverendo Hernandes compartilha isso no comentário também. Ele diz as seguintes palavras: a alegria compartilhada se multiplica. A tristeza se expande ao ser ocultada. A alegria ao ser repartida. Quando a alegria é repartida, isto é muito significativo. Há uma multiplicação desta alegria. Ao ser repartida, essa alegria se multiplica. E era isso que estava acontecendo. Alegria para Isabel. Alegria para Maria, que estava compreendendo mais do seu chamamento diante do Senhor. Alegria para João Batista, que ainda não havia nascido, mas experimentou dessa alegria exultante e estremeceu ainda no ventre. Mas há uma terceira verdade, irmãos. Maria é bem-aventurada. Cristo é o fruto que traz alegria. E em terceiro lugar, Maria traz consigo o Salvador. É outra ênfase do texto, irmãos, que nós não podemos perder. Maria está trazendo no seu ventre o Salvador. O foco não está em Maria. O foco não está nos homens. Focalizar em Maria, focalizar nos santos, focalizar em tantas outras coisas que os homens têm tentado fazer nos nossos dias, é uma total ignorância da palavra de Deus. Veja o que diz o texto no verso de número 43. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Isabel chama Jesus, o fruto do ventre de Maria, de meu Salvador. Este é o meu Salvador. Pois logo me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O meu Senhor. As palavras ditas pelo meu Senhor se cumprirão. Bendita aquela que creu. Veja como Isabel está exaltando a Jesus Cristo como seu Salvador, e este é também o Salvador nosso. Por essa altura, irmãos, creio que você já percebeu que a pessoa de Maria não é central na história, mas a pessoa do Salvador Jesus Cristo. Veja que no próprio cântico de Maria, Maria vai exaltar a Deus. Maria vai se colocar como serva. Maria vai se colocar como uma humilde serva diante do Senhor, que é soberano, e ela destaca algumas qualificações, algumas ações do Senhor que mostram que ela está entendendo o que está acontecendo. Então, primeiro, Maria destaca o soberano Deus e sua intervenção na história. Maria fala da intervenção de Deus na história no seu cântico. Ela também fala sobre o poder pelo qual Deus se manifesta, invertendo os valores do mundo.
Em terceiro lugar, irmãos, Maria fala de sua profunda necessidade de Deus, que é a mesma necessidade que todo homem tem. Nós precisamos de um Salvador. E em quarto lugar, Maria destaca o que Deus fez por ela e também por nós, por meio do Salvador. Ela destaca a salvação de Deus na vida dela. Assim como nós devemos destacar esta salvação de Deus. A salvação começa em Deus. Acontece por intermédio de Deus, através de Jesus Cristo. E o cumprimento total destas coisas acontecem conosco por causa da ação de Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo, por meio da intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pelos nossos méritos, não é porque meramente eu busco fazer a vontade de Deus, não é porque eu sou melhor do que outras pessoas. Maria entende isso. Maria entende ser humilde serva, necessitar de salvação, e ainda declara quem é o seu Salvador. Deus a salvou, e por meio de Cristo também nos salva. Também salva os seus eleitos, também salva aqueles que ainda hão de crer no Evangelho. Assim como Maria, Isabel declarou confiar e crer no Senhor. A mãe de meu Senhor. Sinceramente, como alguém pode inverter aqui os papéis? Só há um Senhor, Jesus Cristo. Como diz o texto bíblico, só há um mediador entre Deus e os homens. Não há mediadora, não há outros mediadores, não há uma mediação compartilhada. Só há um mediador entre Deus e os homens. E o nome deste mediador é Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para estas verdades, irmãos. E pensando então nestas verdades, pensando então na aplicação dessas coisas, irmãos, eu quero trazer algumas lições importantes. Algumas lições importantes para a nossa vida. A primeira é como você deve ler a Bíblia. Leia a Bíblia com foco em Deus. Deus é o grande protagonista. Cristo é o grande personagem. Cristo é revelado nas Escrituras como o Senhor. Se no Antigo Testamento Deus é revelado com grande poder e glória, no Novo Testamento a mesma coisa acontece com Jesus Cristo. Ele é a palavra encarnada. Ele é o primogênito, ele é o princípio e o fim, o alfa, o ômega. Nele tudo subsiste. Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Enxergue a Bíblia, leia a Bíblia, compreendendo estas coisas. O foco jamais estará em Davi, em Moisés, em Abraão, em Maria ou qualquer outro homem e mulher de Deus. Que foram sim instrumentos de Deus na história para revelar grandiosa salvação, grandiosos atos de Deus. Mas o grande personagem, o grande protagonista é o Senhor. É o Senhor Jesus Cristo. Os salmos falam sobre Cristo. Os cerimoniais apontam para Cristo. Davi e outros homens eram tipos de Cristo. A Bíblia não é sobre nós. Não é meramente sobre a nossa necessidade. Embora a nossa necessidade também seja revelada ali. A Bíblia é a história de Deus. E nesta história mostra como Ele, em sua soberania e poder, elege, salva, dirige a vida dos homens e toda a humanidade. Uma outra coisa que eu gostaria de
notar, eu já falei um pouco no sermão, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Note nessa história os seguintes frutos, né, entre aspas, né, porque é o fruto do Espírito: conhecimento, humildade, gratidão e amor. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é cheio do Espírito Santo, manifesta estas coisas, manifesta o fruto do Espírito. Não é alguém que grita que nem um louco, não é alguém que rodopia, não é alguém que faz malabarismos no culto, mas que na vida não mostra nada de santidade. Muito pelo contrário. Só pode viver uma vida santa aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito habitando e conduzindo a sua vida. Bendita és tu entre as mulheres. Em nossa legítima oposição ao culto a Maria, a chamada mariolatria, devemos guardar-nos de cair no extremo oposto. O que isso significa, irmãos? Nós não devemos odiar Maria. Maria tem a sua importância. Maria é mostrada aqui como uma mulher de fé, uma mulher humilde, uma mulher que foi agraciada por Deus. Mas o Salvador é Jesus. Ela foi apenas um instrumento. O Salvador é Jesus Cristo. O único intercessor é Jesus Cristo. Você pode se aproximar de Deus por meio de Cristo, como diz lá em Hebreus. Entrar com ousadia no Santo dos Santos. Por quê? Porque Cristo abriu o caminho para termos vida com Deus. Agora nós temos paz com Deus, podemos ter comunhão com Deus, orar a Ele, falar com Ele, entrar na Sua presença por meio de Jesus Cristo. Jamais por meio de Maria, jamais por meio de nenhum outro homem, como alguns alegam por aí. Alegre-se, mães, filhos, pais, alegre-se a humanidade, porque o Salvador veio ao mundo. Alegre-se, porque através deste momento tão intenso da maternidade, do parto, da maneira mais comum que qualquer criança, nasceu o Salvador Jesus Cristo. Se você está me ouvindo, eu quero te convidar a refletir nesta verdade. Talvez você esteja vivendo como se Deus não existisse. Talvez você esteja desanimado, desesperado nesta pandemia. Talvez você esteja vivendo totalmente sem esperança, como eu já estive também. Mas há esperança para mim, há esperança para você. E essa esperança tem nome: Jesus Cristo. Eu quero te convidar a participar deste povo de Deus. Quero te convidar a ouvir a mensagem do Evangelho. E assim como Maria creu e confiou nas palavras do Senhor, confie nas palavras do Senhor. Entregue sua vida a Ele. Seja submisso a Deus, às palavras do Senhor. Viva por meio de Jesus Cristo. Talvez você colocou a sua esperança nas riquezas, nos bens materiais. Talvez você tenha encontrado satisfação neste mundo tão terrível, na luxúria, no pecado. Mas você, quando coloca a sua cabeça no travesseiro, se encontra totalmente só, solitário ao extremo, desesperado, porque essas coisas não satisfazem. É por isso que muitos homens que têm tudo, muitos homens com muitas posses, se enchem de drogas, de bebida, buscam mulheres, buscam carros e ainda assim tiram as suas vidas, porque suas vidas não têm significado. Mas a nossa vida só encontra significado quando é vivida no Salvador Jesus Cristo. Creia nele. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado pela Tua palavra, pelas Tuas verdades reveladas nesse texto.
Obrigado, Senhor, por nos trazer à luz desta mensagem sobre Cristo, sobre a salvação, sobre arrependimento, sobre esperança, sobre a grande alegria que é proposta quando nos encontramos com Cristo Jesus. Pai, obrigado pela alegria que o Senhor tem me proporcionado. Essa alegria está em Cristo Jesus. Obrigado pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha. Obrigado, Senhor, pelos meus pais. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos em Cristo. Concede da tua graça, Senhor, para que as nossas famílias se rendam ao Senhor e vivam por meio de Cristo Jesus. Pai, é assim que nós oramos e nos alegramos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, amigos, todos aqueles que ouviram essa mensagem. Continue nos acompanhando nas mensagens neste período de isolamento e depois também. Que a sua palavra seja tremendamente edificada pelas palavras de Cristo. Curta, compartilhe esta mensagem, compartilhe a esperança em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão perdendo a sua vida, muitas pessoas estão perdendo o seu pai tão querido, a sua mãe, seus filhos estão sofrendo, estão enlutados. São tantas pessoas, tantas notícias que a gente acaba esquecendo. A gente acaba se acostumando também com essas notícias ruins. Mas nós precisamos nos compadecer destes que têm perdido os seus entes queridos. Isso talvez possa acontecer ou esteja acontecendo com você, possa acontecer comigo também. Mas creia que em Cristo há esperança. Não somente para esta vida, mas principalmente para a vindoura. Deus abençoe.